No finalzinho da Bíblia, Jesus diz assim, lá em Apocalipse 22:16. Diga aí em voz alta, por favor. Ele diz isso: eu sou a raiz. Como ele disse, eu sou o pão da vida, né? Jesus sempre usava elementos comuns das pessoas para que todo mundo entendesse o que ele queria dizer. Ele falava, eu sou o pão, eu sou a porta. Ele também disse, eu sou a raiz. A raiz, que significa o quê? Significa que a fonte de todo bom fruto está nele. A fonte do que você quer não está em táticas, não está em estratégias. As pessoas às vezes perguntam para a gente, bispo, dá uma dica aí. O solteiro pergunta, dá uma dica, como é que eu posso abordar a pessoa que eu estou interessada? Como é que eu posso abordar a pessoa? A mulher pergunta, eu posso tomar iniciativa ou eu devo esperar ele tomar iniciativa? E o rapaz às vezes nervoso, o que eu falo com ela no primeiro encontro? E as pessoas ficam preocupadas com táticas e estratégias, como elas vão formar uma nova vida. Mas você não precisa se preocupar com tática, porque Deus não usa fórmulas. Deus não usa fórmulas. Nós podemos mostrar para vocês casais onde a mulher tomou iniciativa e os dois estão muito bem. Começou muito bem, mesmo ela tomando a iniciativa. Como temos outros em que o homem tomou a iniciativa. Mostramos para vocês casais onde os dois se olharam e foi o chamado amor à primeira vista. Como também mostramos para vocês casais onde o primeiro olhar foi um coice que a pessoa recebeu. Suma da minha vida, não quero te ver, nem pintado de ouro. E hoje estão bem casados. Ou seja, Deus não usa fórmulas, Deus não está restrito a uma fórmula, e as pessoas ficam procurando fórmulas. Como que eu posso fazer isso? Como apimentar a relação? Como não deixar o relacionamento cair numa rotina? Como isso? Elas querem dicas, como se aquela dica fosse resolver o problema dela. E o que você precisa resolver é a raiz. Se você resolver a raiz, assim como uma árvore boa, ela naturalmente vai dar bons frutos, naturalmente. E como a Bíblia diz, pode ser época de calor, época de frio, pode estar num lugar seco, árido, mas porque as raízes estão em direção às águas, no lençol d'água lá profundo, ela dá fruto o ano inteiro. Não importa o que está acontecendo acima da terra, porque abaixo da terra as raízes estão bem estabelecidas e bem alimentadas. Então, quando você resolve a raiz, aí é natural, o próprio Espírito de Deus dentro de você mostra a você se é você que tem que tomar iniciativa, se você tem que esperar, como é que você tem que fazer, o que você tem que falar, não fazer. O Espírito Santo é que dirige a sua vida, porque você tem uma raiz ali te alimentando. Não vem do lado de fora, você não tem que buscar essas dicas externas, você tem que apenas ser sensível à voz do Espírito Santo que está ali te dirigindo pela nova raiz que é o Senhor Jesus. É uma raiz customizada para você, né? Eu estava pensando aqui como que às vezes a pessoa ela procura, né, achar a raiz dela, e ela faz tratamentos. E ela descobre, eu tenho essa carência porque eu passei por isso, porque eu passei por aquilo e tal. Ela até tem essa informação, esse conhecimento. Tá. Aí ela fala assim, tá bom, então eu vou me resolver com o meu passado. Ela se resolve com o passado dela, ela aceita, ela faz as pazes, enfim. O que ela é orientada nos tratamentos que tem por aí. Só que ela não coloca outra raiz. Então fica como se tivesse um buraco ali na terra, né? Um buraco. E aquele buraco vai começar a ter outras raízes, vai começar a chamar outras raízes.
Quer dizer, não adianta você só ter a informação. Você que participou dessas palestras que nós fizemos da Raiz. Você tem muita informação. Mas se você não pegou para você e fez algo a respeito, que é o que nós estamos falando hoje aqui, é o resumo, é o que vai resolver você de vez. Se você não fizer isso, então você vai ter o conhecimento, você sabe por que você faz o que você faz, mas vai parar por aí. Você pode fazer as pazes do seu passado, você pode fazer mudanças na sua vida, mas vai ter aquele buraco ali, porque não tem outra raiz. Você tirou a raiz e ficou um buraco. E quando tem um buraco, não vai ficar vazio. Agora, quando Jesus é a nossa raiz, então Ele preenche tudo. Ele é o suficiente. Então, como o Renato estava falando, ele não usa fórmulas, por quê? Porque cada um de nós é diferente, nós somos diferentes. Então, Deus, sendo a nossa raiz, Jesus sendo a nossa raiz, Ele dá para a gente o olhar que a gente precisa, a direção, Ele dá a paciência, a perseverança. Mas a pessoa que não tem não tem Jesus, ela não tem isso, é aquele buraco. Ela fica tentando preencher aquele buraco. Não, tem que ser. Eu vou usar minha fé, eu vou fazer mais coisas, eu vou conhecer mais pessoas, eu vou mais lugares. Ela fica pegando as muitas táticas, as muitas dicas, mas ela fica ansiosa. Porque é tudo muito manual, é tudo muito assim, ela tem que fazer alguma coisa, não está dentro dela. A fé não está dentro dela, a perseverança não está dentro dela. Então ela precisa que alguém fique ali, não, vai dar tudo certo, aguenta firme, olha para frente. Alguém tem que estar sempre animando ela, porque ela tem um buraco. Ela não tem raiz em Jesus. Porque Jesus, Ele supre. Ele renova as nossas forças, todos os dias Ele renova o nosso ânimo, Ele renova a direção, Ele renova o nosso espírito. Quer dizer, é aquela raiz abençoada, né? Abençoada. Ela dá para a gente o que a gente precisa, o ingrediente que a gente precisa naquele dia. No outro dia é o ingrediente que a gente vai precisar naquele outro dia. Quer dizer, ele supre tudo. Então você fica bem, você fica feliz, tendo ou não, conseguindo ou não, vencendo ou não. Olha só o que o Senhor Jesus disse lá em João, capítulo 15. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara, todo ramo em mim, que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quer dizer, a palavra de Deus vai nos limpando, a palavra de Deus vai tirando a sujeira, os maus pensamentos, as más ideias. Quantos de vocês, quando chegaram aqui, chegaram com a cabeça cheia de maus pensamentos? E é importante que você permita que a palavra de Deus vá repondo os maus pensamentos, vá transformando a sua mente, que é o que ele está falando aqui. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara, o ramo, de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós,
pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Veja, você deve saber que existe na jardinagem, na botânica, existe um processo chamado enxerto. É quando o jardineiro pega uma árvore ou uma planta que está comprometida, está doente, ela sozinha vai morrer. A raiz dela está comprometida, ela está com uma doença, ela está fraca, e se ele deixá-la ali, ela é morte certa. Então o que ele faz? Ele pega uma outra árvore, ele escolhe uma outra árvore que está forte, saudável, que tem raízes fortes. Ele arranca aquela, corta aquelas raízes ruins e enxerta na árvore boa. Você já ouviu? Quem sabe desse processo? Quem tem conhecimento? Pois é, na jardinagem isso é muito comum. Então enxerta-se a árvore fraca, a planta doente, na árvore boa e forte. Então enxerta, não é plantar junto, não. É enxertar no tronco daquela árvore. Então o que acontece? Uma vez enxertada ali, dado o seu devido tempo, a planta que foi enxertada, ela é absorvida pela árvore forte. E como se aquela planta que outrora estava fora, agora se tornasse parte da nova árvore. É isso que Jesus faz com a gente. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Então o que ele está dizendo? Se nós estivermos nele, enxertados nele, inseridos nele, se nós nos tornarmos um com ele, então a mesma força que está nele vai passar a ser nossa. A mesma força. Eu vou ter, você vai ter a mesma força que Jesus. O mesmo Espírito que estava em Jesus, o Espírito Santo, quando ele andou aqui na terra, e está com ele ainda hoje, vai estar em nós. O mesmo Espírito. Então, por isso ele diz, seremos um. Será um comigo. Quer dizer, você vai estar unido ao Senhor Jesus como uma única pessoa. E é por isso que, quando isso acontece, você fica satisfeito do jeito que você é, do jeito que você está. Você está bem sozinho. Se você tem alguém, você está bem. Se você não tem ninguém, você está bem. Por quê? Você já tem Jesus. Você já tem o alguém com você. Você tem a pessoa com você, que é Deus. Então você está muito bem, você está feliz, tranquilo. Você pode estar, se você está sozinho, você aproveita a sua solitude para cuidar de você, se preparar para fazer as coisas que você precisa fazer. Se você está com alguém, você sabe compartilhar, conviver com essa pessoa. O Espírito Santo te ajuda a estar bem em toda e qualquer situação. Porque você tem a nova raiz. A raiz não é mais sua, é dele. Então você não tem mais aqueles problemas de, mas sabe, bispo, eu vim de uma família muito problemática, uma família muito difícil. Minha mãe, o meu pai, a minha infância. Nada disso é problema. Por quê? Porque como a árvore que foi cortada da terra e enxertada na nova, não tem mais a velha raiz, assim também quem está enxertado em Jesus não tem mais essas velhas raízes. Você tem memórias, você tem uma história. Sim, seu pai foi isso, sua mãe foi aquilo, na infância aconteceu aquilo outro, mas são memórias. É um testemunho que você conta, não dói mais, não te afeta mais, porque você hoje tem uma nova raiz. Deu para entender? Você pode ter essa nova raiz, entenda, você pode ser uma nova criatura, não importa o que foi o seu passado. Se você é um visitante, um turista na terapia do amor, você é um turista na igreja, no templo, você vem de vez em quando e tal, você se sente bem e você não dá continuidade ao processo, então você não vai
ter essa experiência na sua vida. Mas se você é paciente para manter-se na presença de Deus, então pouco a pouco você vai ter uma nova vida. O Espírito Santo vai restaurando você e vai te dar o que a Bíblia chama de novo nascimento. Uma das razões porque muitas pessoas que dizem crer não veem isso é porque elas confundem o crer. Então, crer, nós não estamos falando aqui para você gostar. Porque muitas pessoas, a maioria das pessoas, gosta da palavra de Deus, gosta. É bom, é bonita. Mas lá no fundo você pensa assim que é utopia. Você pensa que é utopia. Nós estamos aqui falando e você pensa assim, mas não é bem assim. Você gosta de ouvir, mas você não crê. Então, crer não é gostar. Crer é você aceitar. Então, se você é uma pessoa insatisfeita, uma pessoa triste, uma pessoa que precisa de pessoas, de aprovação das outras pessoas, você precisa de alguma coisa, você está sempre precisando de alguma coisa para se sentir melhor, você não está em Jesus. Essa é a verdade que dói, mas que vai te libertar se você crer. Se você aceitar essa palavra e falar, não, esse é o meu problema, o que eu faço? Então eu vou crer, eu vou entregar a minha vida.